Fala galera, estamos começando mais um episódio CasaCast. Estou de volta aqui com meu amigo. Como é que você tá, meu irmão? Estou bem, né? Depois de dias de férias, um bom descanso, né? Do lado da minha esposa, da Sofia, que tá na barriga da Amanda, mas foi muito bom. Que bom ter você de volta. Estamos aqui com os meus Faltou só agora o descanso das férias. É bom. Tem que ter para descansar, né? Para poder voltar, tá certo. Saca de férias, é a primeira que eu escuto. Eita! Estamos aqui de volta com o Max, meu amigo. Como é que você tá, cara? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para aprender um pouco mais hoje, né? Uns com os outros, e tomara que isso também ajude quem tem dúvidas sobre esse assunto. Boa. Liazinha. Tava com saudade de vocês, né? Estamos reunidos aqui novamente. E hoje, amigo, já vou começar com uma pergunta aí pra você ficar pensando durante o episódio. Papoca! Que é, a quem você tem servido? Ela chega com uma pedrada, né? Eu também vou me apresentar, né? Pra quem não me conhece, algumas pessoas já me conhecem, mas se você está escutando esse episódio pela primeira vez, meu nome é Osvaldo, eu sou pastor aqui da Nova Jerusalém. E eu também vou deixar aqui uma começa a pedrada, solta. Né? Bom, eu me reconhecia como um menino sem dons, né? E hoje eu já descobri quais são os meus. Eita, que a inspiração tá aqui do meu lado. Tá, hein? hoje tá bom. E como de costume, né? Mandar o alô. Hoje a gente recebeu mais dois aqui espetaculares. Eu tenho um alô pra dar. Mande logo, Papoca. Vou mandar o nosso alô, ele não é das terras cearenses, ele vem lá do Rio de Janeiro, pro nosso amigo Bené, durante muito tempo aqui na igreja, agora tá lá no Rio de Janeiro de novo. Benézinho, um abraço pra você, viu, meu querido? Abraço, Bené. E outro aqui, esse é especial, gente, declaração de amor, acredita? Eita. Ó, do Caco, do Genibaú, Marcos. para Lídia do Planalto Ayrton Senna. Queria dizer que ele mandou uma declaração de amor aqui, viu? Fica aqui registrado o alô para esse casal, né? Especialista. Um beijo, viu, para vocês dois. E vamos começar, né? Os alôs já estão dados, né? Hoje nós vamos falar sobre dons. Habilidades. Dons, nós estamos falando de dons espirituais. Estamos falando de habilidades, né? Características do ser humano que nós temos. E já, para você que está perdido, né? Ah, não sei se tem um dom. Osvaldo, uma pessoa tem ou não tem um dom? Rapaz, é como eu falei, né? Logo no começo, eu me lembro que há muito tempo atrás, adolescente, o meu irmão brincava comigo, né? Me chamava Osvaldo, menino sem dons, né? Que carinho, né? Carinho entre irmãos. Uma coisa assim de irmão mais velho com irmão mais Irmandade. novo, né? Abraço pro Cauê, abraço. Mas, cara, acho que sim, todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Dons e talentos, né? Distribuídos a todos nós, de graça, que é o melhor, né? E eu acho que o caminho aí é a gente entender quais são os nossos dons e talentos para melhor usá-los. Eu acho que quando a gente entende o que a gente tem, o potencial que a gente tem, né? Não só o que a gente pode fazer, mas para que e para quem a gente pode fazer, acho que a gente fica mais fácil até de usar, né? Assim, de colocar em prática. Então a gente já mata aqui que todo mundo tem um dom. Se você não tem, ou acha que não tem, a gente vai discorrer sobre isso aqui, né? Mas fica também outra pergunta, mas por que é importante identificar os meus dons? Eu entendo que nós sabermos quais são os nossos dons nos faz ser aquilo que nós fomos criados para ser, para servir, né? Quando Jesus veio, ele veio na forma de um servo, ele veio para servir. E aí, ele também nos chama a esse serviço. Então, para que eu tenha uma vida parecida com a vida de Jesus, eu tenho que ser uma pessoa que serve. E tenho que ser uma pessoa que serve pelos motivos certos, né? Porque não adianta eu ter várias habilidades e vários dons e fazer isso para minha própria glória ou para estar em um patamar diferente. Eu tenho que fazer isso com a intenção do serviço, né? Que é o outro, não o eu. O serviço ele é feito para o outro e não para mim, né? Então, os nossos talentos e os nossos dons não são nossos, são para os outros. Tem acho que uma metáfora assim, que eu ouvi uma frase, que sempre quando fala de dons eu lembro disso, que dizia assim, que Deus é tão infinito e tão grandioso que ele
dividiu isso, né? Compartilhou isso com a gente de diferentes formas. De alguns sabem cantar, outros sabem tocar, outros sabem ter o dom de ouvir, outros têm, né? E aí dizer assim, como que seria o mundo se todas as pessoas identificassem isso nelas, né? Dizer, cara, eu tenho a habilidade de eu sou bom em ouvir, eu sou bom em falar em público, eu sou bom de transmitir uma ideia, eu sou bom de escrever. Se todo mundo exercesse isso na essência, sem pensar por exemplo, no financeiro, né? Exercesse, cara, eu vou exercer isso, né? Como é que seria o mundo, né? Sempre tem isso na mente. Calvino traz isso nas Institutas, quando ele fala sobre graça comum, que é isso que sustenta a organização do mundo, é essa misericórdia de Deus através dos dons que ele distribui às pessoas, e por isso que elas não se autodestroem como um todo, né? Então, através dos dons, né, das pessoas que Deus distribui, ele faz com que o universo ele se organize, ele se mantenha de alguma forma, né? A gente sabe que tem muitos problemas, mas de alguma forma unido, e que você possa perceber no outro, através do talento do outro, do dom do outro, a graça de Deus, que seria essa graça comum distribuída para todos. Esse assunto de dons, a gente estava falando agora há pouco, não é um assunto que eu, enfim, tenha manejo para tratar dele, porque eu sou o adolescente que o Oswaldo foi, né? Eu tenho uma dificuldade enorme em identificar esses dons e essas coisas relacionadas. Eu não me vejo assim, não é algo que eu tenho comigo. Eu sei que eu faço algumas coisas, eu tenho certas facilidades, né? Mas eu não vejo dessa forma. É um traquejo, é algo, para mim é uma habilidade que você desenvolve, enfim, mas não vejo dessa forma como um dom. E aí, eu acho que seria interessante a gente poder compreender melhor, se a gente puder explorar isso, assim, como que você percebe isso em você? É só através de uma perspectiva própria ou através do outro? Ou pode ser das duas formas? Ou seja, o Natan pode identificar o meu dom, ou um dos meus dons, se é que tem mais de um ou não. Cara, eu acho que essa questão que o Max está falando, cara, é muito importante, assim, sabe? Você que está escutando, desmistificar essa questão dos dons, porque embora exista uma parábola lá dos talentos, né, distribuídos e tudo, que o próprio Jesus contou lá no seu sermão escatológico, lá em Mateus, embora cada um recebeu dons diferentes, quantidade diferente, existia uma finalidade ali especial, né? Então, assim, cara, a concepção certa, acho que, e o mais importante de tudo, antes da gente discorrer a respeito de qual é o meu dom, se eu tenho ou não tenho, quem observa, sou eu que observo, é a gente ter a perspectiva certa para quem a gente vai entregar quando a gente perceber. Antes de tudo, porque a gente pode perceber que a gente é talentoso em alguma coisa e não saber para quem entrega aquilo ou da melhor forma para usar aquilo, né? E aí eu lembro exatamente na parábola dos talentos, onde um recebe 5, outro recebe 2 e um recebe 1, os que receberam mais, 5 e 2, eles multiplicam esses talentos. E quem recebeu 1, ele retém aquele talento, né? E aí quando o Senhor que ele tinha entregue retorna, percebe que aquele que tinha 1, né, não gerou lucro a respeito daquilo que ele tinha entregado. E é interessante que, para aquele que recebeu 5 e 2, o Senhor diz que ele foi muito bem e que ele foi fiel no pouco e sobre o muito ele seria colocado e tudo, e essa visão de que ele multiplicou. O que fez apenas 1, ele foi... É interessante a palavra que o texto usa. Ele diz que ele foi um servo mau e negligente. Então, assim, às vezes a gente olha para a nossa vida, né, e recebe das coisas mais simples, porque às vezes a gente acha que esse dom, esse talento, ele precisa ser visto por todo mundo. A gente está aqui gravando um podcast para abençoar a vida de pessoas, né? A Bíblia diz que os dons, né, não só os que a gente fala dons espirituais, como se assim, fosse segregado, mas tudo que a gente faz é espiritual, né? Dom espiritual bíblico, né, que a gente lê ali, mas tudo que a gente faz na vida é espiritual. Então, quando a gente olha para isso, e eu olho para esse texto, é assim, o servo que negligenciou, ele foi infiel.
porque ele recebeu e ele precisava tomar uma atitude para com aquilo que o Senhor tinha entregue para ele. Então, quando a gente olha para esse dom, a primeira coisa que a gente precisa saber é, cara, eu não posso negligenciar aquilo que me foi dado e eu preciso ser alguém fiel. Quando eu tenho essa perspectiva, tudo o que eu faço para alguém. Eu faço com a intenção de uma responsabilidade de algo que eu recebi e que eu preciso, né, é uma ação muito mais ativa do que passiva. Então, cara, dons, assim, para você que está escutando agora e pro meu amigo aqui, Max, cara, a nossa vida é uma vida de quem recebeu algo do Senhor, beleza, eu não sei especificamente o que é. Você não precisa saber especificamente o que é, você precisa fazer todas as coisas que você faz para a glória de Deus. Isso é já usar coisas que você tem, talvez, por exemplo, nem todo mundo teria a habilidade de sentar aqui e conversar sobre um assunto e falar dentro de um podcast, né? Alguns têm o dom da oratória, falam bem e tal, constroem muito bem as palavras, né? Outras pessoas simplesmente estão aqui e participam, então elas se colocam à disposição, né? E aí eu achei legal o que a Lia falou, e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, de como às vezes essa forma de exercer os dons aparece nas necessidades também, né? E é interessante perceber tudo isso que vocês falaram, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso. E aí eu anotei alguns versículos aqui que eu vou ler para vocês, né? Que em Efésios 2:10 ele fala: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E 1 Pedro 4:10, que fala que cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então é exatamente o que a gente discutiu aqui. Às vezes a gente coloca o serviço, os dons espirituais, como o serviço na igreja, né? O serviço num ministério, o serviço num PG, a pregação, pastor, alguma coisa do tipo. Mas o nosso serviço é na nossa vida comum mesmo. É no nosso dia a dia que nós podemos servir. As inúmeras parábolas que a gente vê, o que Jesus fala, as coisas que ele fez, era servindo no comum. Era alguém que estava enfermo e precisava de cura, e ele ia lá e curava. Então, assim, a gente não pode fazer isso, né, de curar, mas eu estou falando em relação à disposição. Ele não precisava estar no momento especial para fazer o serviço dele, né, para a glória de Deus. Que ele era, né? Exatamente. Então, eu acredito que uma das perspectivas que nós devemos ter é que não tem essa divisão do espiritual e do comum, e é justamente servir na nossa vida ordinária. Às vezes a gente está meio sem paciência de responder uma pessoa. Tenho certeza que quando chega lá seu tio, sua avó, ei menino, como é que eu mando esse e-mail aqui? Às vezes você ajudar essa pessoa numa habilidade que você tem, que é saber alguma coisa de tecnologia, é um tipo de serviço. Você está ali usando o que você sabe para ajudar alguém, né? Você falando um ponto assim, eu consigo perceber essa história de entender quais são os meus dons de dois caminhos, assim. Primeiro é que ele já não vem lapidado perfeito, né? Pegando uma habilidade, por exemplo, tocar um instrumento. E nasce sabendo, são pouquíssimas pessoas que pegam, já sabem, é treinável. Então a gente não pode pensar que esse dom, por ele não estar completamente... Precisa ser aperfeiçoado, né? Ele sempre vai ser aperfeiçoado. Então, se eu parto do pressuposto, eu não sei se eu tenho um dom, porque ele não está lapidado completamente, o diamante não deixa de ser um diamante porque ele não está lapidado. Ele pode ser melhorado. Então, cara, isso é da coisa, às vezes, mais simples. Por exemplo, um jogador de futebol. Ele precisa aperfeiçoar, ele precisa treinar, ele precisa, né, melhorar a sua condição física, ele precisa treinar para criar massa, né, e tá mais forte na hora do jogo e tudo. E eu que quando era novo queria ser goleiro, olha. Tá doido, não tinha o dom pra isso, queria, mas não tinha como. Mas também, cara, se você parar pra pensar, o pastor também é do mesmo jeito, assim, embora ele tenha, por exemplo, um entendimento sobre a sua vocação, ele também precisa se aperfeiçoar, precisa estudar. Pastor que não estuda vai estar... Exatamente, então é sempre essa, cara, assim, a gente não pode se entender alguém passivo. E quando eu digo passivo, não é só para aquele que entendeu o seu dom e o seu talento. É um passivo de passar a vida, cara,
sem poder exercer coisas para abençoar a vida de outras pessoas. Talvez uma falsa humildade, né? De dizer assim, mas eu não sou tão bom nisso. Mas A gente se fica você pega uma coisa que você é bom e pode ajudar, né? É aquele sentimento, né? E eu acho que talvez é isso que o Max às vezes percebe. É tipo assim, a gente fica se comparando e sempre se sente aquém das outras pessoas. Não, porque o fulano de tal faz melhor. Não, porque eu não falo tão bem quanto o fulano de tal. Não, porque nisso aqui eu não sou tão bom. Não, porque esse cara parece ter mais conteúdo do que eu e tal. Cara, algumas coisas são aperfeiçoáveis, dá pra você estudar mais, ter mais repertório, dá pra você ter outras coisas. Outras coisas, cara, você vai ser infinitamente melhor do que aquela outra pessoa em outra coisa que você faz. Talvez o Max possa vender algo muito melhor do que eu. E esse é um talento que ele tem pra vendas ou outra coisa que eu ainda não sou e ele já é pai. Então, com certeza, ele é um pai melhor do que eu já sou hoje. Então são coisas que nessa relação, cara, são as coisas que se convivem com elas. Né? Na parábola dos talentos, aquele que estava passivo à situação, que simplesmente só guardou, o Senhor disse para ele, olha, você é servo mau e negligente. Servo bom e fiel é aquele que pegou seus talentos e multiplicou. Então é algo ativo. Eu gosto muito desse olhar essa e eu acho intencionalidade, né? Dessa intencionalidade, cara. E é interessante que assim, quando Cristo morreu, né, e foi junto ao Pai, eu tenho o entendimento que é como se o Senhor se apresentasse, Jesus se apresentasse ao Senhor e dissesse assim, Pai, como eu estou glorificado e agora, né, aqui estou vencedor, eu quero, enquanto eu não voltar, eu quero que o Senhor dê de graça aos meus irmãos, né, aqui ao corpo e à igreja, dons e talentos para que eles possam fazer a igreja de Cristo ser conhecida e o meu nome ser conhecido. Então, cara, assim, todo mundo recebeu alguma coisa, sabe? Diferentes, e eu acho isso maravilhoso. É como se fosse uma salada, um prato de salada, né? Tem vermelho, tem verde, tem amarelo e tal. Isso é importantíssimo, cara. Já pensou se todo mundo soubesse fazer a mesma coisa, ia ser chato demais. É interessante o que o Oswaldo traz, vocês colocaram também. Então existe uma questão da intencionalidade a partir de uma necessidade, da qual você está ali, tem uma necessidade, você tem a intenção, por mais que você não consiga fazer aquela coisa perfeitamente ou da melhor maneira possível, você está disposto a fazer. Isso ficou claro aqui. Existe um ponto que a Lia tocou, da questão eu acho que é desmistificação da questão dos dons, né? Que seria só dom, aquilo que é relacionado ao serviço à igreja, ao serviço litúrgico, ou algo relacionado à igreja, né? Pelo que o Oswaldo falou, ficou claro que não tem nada a ver. Eu não penso dessa forma, mas eu acho que é algo muito comum ainda, infelizmente, na mente das pessoas, que eu acho que seria bom a gente desmistificar isso, né? E agora, falando sobre esse último ponto que você estava tratando, quando você, de uma perspectiva, no caso da minha perspectiva, que não reconhece dons e tal... Que ainda, né? Na verdade, é assim, não é nem por enxergar pessoas melhores e tal, é porque isso, enfim, seria uma loucura, né, e tal. É muito mais no sentido de que, seja não no meio litúrgico, porque eu não tenho isso como função e nem faço parte dessa coisa toda, mas até no serviço ao próximo, quando você entende que aquilo que você faz pelo próximo, como a gente já deixou claro aqui, você está também servindo a Deus através do seu dom, isso. A responsabilidade que você tem de fazer isso com maestria, da melhor maneira possível, é algo que me incomoda. Assim, poxa, eu não tenho isso ainda, mas eu tenho a responsabilidade de fazer isso da melhor maneira possível. Porque eu estou servindo a Deus através desse serviço ao próximo, seja ele qual for. Seja ajudar no e-mail, né, como a Lia trouxe agora há pouco. Então isso acaba que é um peso, não deixa de ser. Eu entendo, assim, vou pegar, por exemplo, quando, alguns anos atrás, eu fui convidado para liderar um pequeno grupo, né? Tem gente que conhece como GC, grupo de estudo, grupo de relacionamento, GR e tal. E eu olhava para mim e dizia, cara, mas eu não tenho habilidade para isso, eu não me sinto capaz disso. Só que havia uma necessidade. Haviam pessoas num contexto de jovens que estavam à míngua
não tinha um dia da semana para se reunir. E na época, o pastor, foi até o Fabiano, ele chegou e disse: Natan, eu vejo em você. Então, assim, ele acreditou em mim, ele conseguiu ler em mim uma característica que eu não achava que eu não tinha, de agrupar pessoas. Então, o primeiro processo foi de entender, assim, interno, que eu tinha que eu poderia exercer isso mesmo não me achando capaz. E eu lutei com ele alguns meses, cara, eu não me sinto capaz disso, não me sinto preparado, não sinto... Natan, se permita isso. E aí, logicamente, houve da minha parte um acompanhamento dele, uma necessidade, cara, o que é que eu preciso minimamente saber isso? E é legal que, por exemplo, comigo, quanto mais eu exercia, né, tô longe de ser um líder exemplar, mas tento dar o meu melhor sempre, mas enquanto mais eu exercia, mais eu entendi, opa, mas eu tenho uma característica minha que pode se encaixar aqui. Você vai se descobrindo, né? Nesse processo, assim, o peso sempre tem, de qualquer coisa, de qualquer habilidade. Eu não imagino que não venha a ter, mas assim, a noção de que essa função, ou seja, qual for a função, no sentido de estar servindo ao próximo, você também está servindo a Deus através disso, é uma responsabilidade que eu não posso fugir. E aí é que entra esse questionamento, sabe? Poxa, eu não acho que tem dons e tudo mais, porque eu também não me reconheço com tantas habilidades, mas, enfim, é mais nesse sentido, de entender essa coisa maior. Essa coisa maior que você chama, cara, é libertadora, sabe, Max? Você entender... É porque é tipo assim, a gente sempre pensa no micro. O corpo de Cristo é o macro, é algo grande. Tipo, quando a gente chama igreja, a gente não pode pensar a igreja de Cristo sendo apenas uma instituição, sim, com uma bandeira. A gente sabe que é um povo escolhido por Deus. Que, né, vai além da parede, do sim, espaço sim, geográfico. Exatamente. Ali, né, então, eu muita preciso coisa. servir a Deus. Cara, beleza, assim, eu acho que sempre é muito valioso, importante você servir na comunidade que você faz parte, está inserido. É uma forma de se entender dentro da sua comunidade, né? Porque assim, a gente gira e a gente roda em vários locais. Grupos sociais. Grupos, né? Cara, então, tipo assim, se no meu trabalho eu sei o que eu posso executar e contribuir bem, dentro dos meus afazeres de casa e do lar, eu sei o que eu posso fazer e contribuir bem, dentro do meu grupo de amigos, onde cada um faz uma coisa, eu sei então, fazer dentro bem. Dentro do grupo do condomínio, né? Exatamente. Pensa no grupo abençoado. Cara, tem gente que tem dom e talento pra ser síndico de prédio e diz que quer ser. Pra ser pacificador de quero. reunião de condomínio. Eu quero ser síndico de prédio. As pessoas dizem. Agora, aí a gente chega na igreja, a gente não quer. Tá entendendo? Na sua comunidade, que você disse assim... que eu entendo assim, quando você chega numa igreja, que você é membro de uma comunidade, que você tá dizendo, cara, eu acredito no que essa igreja tá pregando. E assim, não é apenas uma mensagem que chega até mim, é uma mensagem que chega a quem precisa escutar. Então assim, as pessoas que estão no culto domingo precisam escutar essa mensagem pregada pelo pastor. Mas as crianças da associação precisam escutar essa mensagem pregada através, talvez, de um dom, um serviço que eu tenha, que vai abençoar a vida dessas pessoas. Eu posso ser dentista, eu posso ser um professor, eu posso dar uma aula de inglês, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, às vezes a gente fica achando, mas eu não sou eu não sei pregar. Todo serviço na igreja a pessoa tem que ser um pregador e tal. Não, peraí, tem gente para isso também. Uhum. Mas tem as crianças da associação que precisam de um professor de inglês durante a semana aqui. Tem criança que precisa de um atendimento psicológico, que você é psicólogo e pode ajudar. Tem pessoas com causas jurídicas necessitando de um apoio, de uma orientação. Tem pessoas que precisam de um atendimento de dentista e tal. Então, tem um campo muito grande. A gente quebra essa mística do servir a igreja. Quais são os ministérios da igreja? Beleza. Esse ministério aqui eu não me engajo. Esse aqui. Cara, pois assim, existe toda uma comunidade que talvez tenha alguma coisa que você pode contribuir que ainda não existe na igreja. Porque esse ministério ainda não existe. Nem né? existe. E você vai lá e diz, cara, eu posso contribuir em alguma coisa aqui, né? E outra pergunta que eu acho que acaba surgindo nisso, assim... E só para terminar aqui, Natan, e lembrando que também não é só nessa esfera da igreja, mas também no seu ambiente de trabalho. É a mesma coisa, as coisas mudam o local, mas não muda a perspectiva. Cara, eu tô no meu trabalho, eu faço bem isso aqui. Mas, bicho, se o meu caminho é servir pessoas, né, amar a Deus servindo pessoas, o que no meu trabalho eu também posso fazer, diferente da área que eu já faço?
também e colocar uma coisa que eu sei fazer, um dom, um talento que eu tenho, para benefício da minha equipe, ou dos meus amigos, ou da minha família, ou de outros ambientes que eu faço parte, né? Total. E acho que chega no momento que, tá, beleza, eu entendo que eu preciso, que eu tenho um dom, não sei reconhecer ainda, mas como é que eu identifico, né? Uma coisa que eu particularmente percebo é que há duas esferas, né, que a gente até comentou aqui, que é o externo e o interno. Para a gente conhecer os nossos dons, as nossas habilidades, acho que a primeira parte seria uma análise interna do que você gosta de fazer, né? Tipo assim, sei lá, eu gosto de conversar sobre tal assunto. Pô, mas será que existe, por exemplo, no meio do futebol, vamos pegar assim, cara, no grupo dos seus amigos ou das suas amigas que gostam de futebol, tem algum cristão lá? Tem alguém que está levando a diferença? É no racha conhecido. Você é uma pessoa que no racha você traz a paz, né? Você apazigua ali, sabe levar. Então eu gosto de partir desse pressuposto assim, de uma análise interna. Particularmente para mim foi muito fácil porque eu sempre gostei de música. Sempre fui apaixonado, sempre fui apresentado à música. Então, até eu aprender, ter aulas, né? No meu caso da bateria, de poder exercer isso foi um processo, né? Então, assim, reconhecer o que você gosta. Acho que fica essa pergunta. E a segunda é análise externa. Assim, o que eu comentei de ser um facilitador, não ser um líder de pequeno grupo, partiu de uma análise externa. Pessoas ao meu redor, eu permiti para uma pessoa que ainda vejo como referência na minha vida, olha, essa pessoa está falando uma coisa sobre mim, uma habilidade, um dom que eu não acho que eu não tenho, mas se essa pessoa que tem mais experiência, mais maturidade do que eu está dizendo, vamos seguir. Mas como é que vocês acreditam que a gente identifica nossos dons? Eu acho que uma boa alternativa foi o que você fez, de se permitir e testar. Às vezes a gente descobre qual é o nosso dom e nosso talento servindo. Pode ser até que saindo um pouco da sua zona de conforto. Sou uma pessoa tímida. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou tentar ir de integração, receber os visitantes. Pode ser um bom teste para você sair da sua zona de conforto e tentar descobrir o seu talento, né? É legal que no episódio passado, que se você não viu, por favor, veja, certo? Sobre o porquê Missão no Sertão, os meninos falaram sobre isso, que surge, né, a Missão no Sertão surge de uma necessidade local. Ninguém sabe muito bem qual é, mas assim, tinha uma necessidade de uma comunidade, simplesmente foi. Não foi algo extraordinário, foi extremamente ordinário, né? E outra coisa que eu acho importante em relação a testar é você saber qual é o seu propósito, né? O seu propósito é honrar e glorificar a Deus. E por conta disso, tentar afastar o seu ego e de ser sobre você e não sobre Deus. Por exemplo, nesse exemplo de receber os visitantes. Eu disse, mas pra que eu vou receber os visitantes? Porque quando eu cheguei aqui na igreja, ninguém me recebeu. Ah, cara, eu escuto demais isso aí, ó. Então, eu não vou receber ninguém. A lembrancinha, cara, a lembrancinha que a galera ganha porque na minha época, quando eu entrei na igreja, eu não ganhava essa lembrancinha aí. Agora eu entrego esse presente aí pro visitante. Cara, pelo amor de Deus. Pois é, então, esse é um ponto também importante pra você ver, porque às vezes o que tá lhe impedindo de servir é o seu próprio ego. É de você achar que não vai fazer tal coisa porque você não recebeu aquilo. E é totalmente o contrário disso. Eu acho que a gente ficou claro aqui que para quem é cristão não existe uma função desmerecida, né? Não existe uma função menor, não existe isso. Se você está servindo, seja no seu trabalho, seja na igreja ou na comunidade que você faz parte, no bairro e tal, você está exercendo o mandato de Deus, né? Você está distribuindo graça ali, você está distribuindo serviço, amor, né? Através da sua habilidade, que você tenha consciência ou não, né? Que eu acho que o meu caso, assim. Nesse ponto, eu não me nego a fazer as coisas, né? Eu só sei que eu não faço como eu deveria fazer, mas eu não me nego a fazer seja lá o que for, né? Será que eu posso expor o Max aqui? Eita. Cuidado. Acho que eu vou expor. Mas vai fazer sentido. Vai, Por fala. exemplo, ele vai com o pessoal lá do sertão
toda quarta-feira, né? É. Vai dirigindo daqui pra lá. Isso daí é um serviço. Com certeza, com certeza. Cara, e Achamos outra seu coisa, ó. dom. Um dos. Beleza, aí ele pode dizer, não, ele é talentoso porque ele é um bom motorista, né, e tal, não sei o que, dirige bem, mas não é só isso, assim, eu acho que tá relacionado, mais uma vez, assim, eu gosto muito da parábola que tá lá no sermão escatológico, porque, assim, esse entendimento sobre os talentos dados, ele é uma percepção muito correta, assim, sobre o que a gente faz com eles, né? Você ter um dom e você não usar a serviço do seu Senhor, você é negligente. Então tem muita gente que se percebe que é talentoso em muitas coisas, mas, cara, não adianta você ter um dom que você recebeu de graça e que foi confiado a você e não usar da forma correta. E quando eu digo isso, isso não determina o quão talentoso você é. Saber usar, ser talentoso em algo, isso não determina que você está usando o seu talento certo. Total, verdade. Então, assim, os dons e talentos foram distribuídos por Deus e para a glória dele. Se você faz, e quando eu digo isso, foi distribuído para que você use na igreja. Estou dizendo que é para a glória dele. E a Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, assim, cara, onde você estiver e o que você estiver fazendo, tem que ser para a glória de Deus. O talento que você tem, você pode ser pouco talentoso ou muito talentoso. Você pode fazer a sua leitura aí individual. Mas você precisa usar da forma correta. Porque senão você está negligenciando o seu dom. E aí, quando eu digo negligenciando, não é porque você está fazendo bem feito ou ainda não chegou no ponto que você queria fazer. Mas você tá fazendo pra Deus, cara. Então, assim, Deus vai te aperfeiçoar nisso. Ele vai te incomodar em algumas coisas que você precisa melhorar e tem como melhorar. E tem outras coisas que nem que você se esforce muito, você será melhor do que você é hoje. Porque aquilo já foi dado de graça. Aquilo já foi algo entregue. Agora, o que eu acho mais interessante é Jesus chamou os seus discípulos para uma missão. E ele não chamou os discípulos todos que faziam as mesmas coisas e que teriam as mesmas atribuições. Ele chamou pessoas diferentes, com cabeças diferentes, talentos diferentes. E, cara, era gente comum. Que precisava ser lapidada, né? Muito. E qual é o grande segredo desses dons e talentos? Cara, é caminhar com o mestre, bicho. Assim, muitas coisas foram lapidadas. Quem mais lapidado do que Pedro, né? Ali com tantas atitudes imaturas e inconstantes e arredias ali, o cara foi lapidado no caminho, na caminhada com Cristo. Então, bicho, assim, a gente tem dons e talentos dados por ele, fomos convidados por eles por uma grande missão, somos discípulos dele e ele vai nos lapidar nos caminhos, e todos diferentes, com ações diferentes, mas com apenas uma missão. E eu sei que a Lia trouxe um material aí. Talvez se você tá ouvindo até agora e diz assim, beleza, legal, papo bonito, mas ainda não tá claro pra mim. Lia, compartilhe conosco esse material que você trouxe, que é sensacional. Olha. É a Bíblia do Dom, é? O almanaque do Dom, né? Olha, Nestlé para a produção, porque o seu talento tá aqui. Oh. Primeiro você tem que dar os créditos, dê os créditos. Essa apostila aqui foi elaborada pelo nosso amigo Moisés Santiago. Que não está conosco aqui hoje, mas abraço pra você, viu, Moché? Que é uma pessoa que ele serve e o dom dele é fazer apostilas nos PGs que ele vai levar a palavra. Diga aí, Max, ele faz um material riquíssimo. Aí, ó. Olha Talento. Tem aqui Cada PG é uma tese, viu? É uma É um planilha de TCC dons. por semana, né? Então, bota aí nas referências Moisés Santiago, viu? Boa. E aqui... Pesquisa no Google. Santiago Moisés, né? E aqui ele faz uma lista de dons que a gente às vezes não imagina, que pode ser o dom de alguém que está aí nos ouvindo, como administração. Você é bom em organizar coisas, em planejar coisas. Esse seu dom, ele é muito útil para a igreja. Uhum. Eu lembro muito, assim, que quando como eu nasci dentro do ambiente da igreja, assim, o acampamento sempre era um momento muito grandioso, né? E, assim, eu lembro muito, assim, as pessoas que me inspiravam, porque elas conseguiam organizar de tudo, assim, da gincana, da hora
sei lá, o banho de piscina, na hora do jogo, assim, legal, né, que essa habilidade que eu tava falando aí me marca, assim, desde lá de trás, assim, as pessoas que exerciam isso muito bem. E nem precisavam estar, sei lá, algo público, né, mas ela fazia essa gestão e estava exercendo ali que me marcou. Que tem a ver também com liderança. Também é um dom muito útil e um talento, assim, Às vezes o indispensável. cara foi a vida toda líder de sala, líder de grêmio estudantil, líder do seu grupo de amigos e tal. Então, cara, com certeza ele tem algo enveredado aí pra liderança, né? Aí nós temos aqui também a hospitalidade. Você é uma pessoa que gosta de receber, de conversar, de fazer amigos. Também é útil, não é só você cantar lá na frente ou tocar a bateria. Também tem esses outros dons que nós podemos desenvolver. Como é bom, né, ser recebido no local por alguém que faz toda a diferença. É muito importante, inclusive, né? Temos aqui intercessão. Esse aqui é a pessoa bem caladinha. Você não sabe o que é que ela está fazendo, mas ela está lá fazendo um trabalho importantíssimo que é de intercessão, né? De oração, a vida de oração. Olha aí, que ministério importante e muito poderoso, né? Muito forte a pessoa que faz isso. E é legal, assim, quando fala de intercessão, eu não sei vocês, mas eu lembro muito das pessoas mais velhas, assim, tem muito... Eu acho que com a maturidade vai levando elas a entender o poder da oração. De que esse dom de joelho no chão, porta do quarto trancada, interceder pela vida de alguém, assim. A minha mãe e a minha avó, assim, são pessoas que têm eu lembro disso muito forte. Tem uma pessoa que brinca, né, dizendo que o caminho da maturidade de serviço na igreja é assim: você começa querendo fazer parte do louvor, porque tá lá na frente, porque toda a igreja tá vendo e tal, né, isso aqui, e você termina mais maduro na sala de oração, assim, né? Que é o entendimento de um lugar muito, muito dos discreto, bastidores, né? Discreto, mas um lugar importantíssimo no coração de Deus, né? E eu lembrei agora, eu tive de férias e fiquei na casa do tio da Amanda, né? E ele é líder de louvor lá da igreja, né? Eles chamam lá de ministro de adoração, né? E ele tava me contando, ele falando assim, que às vezes é difícil para as pessoas irem para uma audição e não passarem, né? No louvor, porque ele diz que algumas pessoas mexe no ego, né? Não é o dom, não é o talento dela, né? Assim, não é o dom que ela tem. E aí eu perguntei assim, cara, mas como é que você lida com essas pessoas, né? Aí ele falou assim, de duas formas. A primeira coisa que eu faço para a pessoa é tentar ensinar ou conversar com ela, ou direcionar para ela que tem outras ações dentro do ministério de louvor que ela pode fazer parte, que não necessariamente é cantar. Então, por exemplo, fazer a escala do louvor, ou ajudar na organização, né? Que eles usam o mesmo sistema que a gente usa aqui do Plane, né? Colocar as letras do louvor lá, ajudar no ensaio, montar, né? O ensaio, montar o som. Então, assim, tem várias áreas dentro do próprio Ministério de Louvor que não necessariamente é pegar o microfone e cantar. Então, e eu acho isso valiosíssimo, porque, assim, qual é a nossa intenção de servir a Deus através do dom que a gente tem? Não é glorificar a Deus? Então, não necessariamente precisa estar lá cantando lá na frente. Cara, então, assim, como é que eu posso ajudar o corpo? Como é que eu posso ajudar a igreja? Comunidade que eu faço parte? Beleza, se eu não canto, né? Se eu não tenho voz para cantar, cara, tem outras áreas do ministério que eu posso contribuir, né? E aí vai do nosso ego, né? O quanto a gente acha que precisa estar lá na frente ou o quanto a gente realmente quer contribuir com algo, né? Continue ali a lista. Pronto, olha, é uma lista aqui grande. Se você quiser essa lista, entre em contato aqui com o nosso corpo, que eu nem sei quem é, mas... Tipo, você quer dizer com o nosso coach, ó. Vai que esse é o dono do Max, a gente não sabe, gente, né? por favor. Esse Vai, Lia, não. continua aí mais Mas alguns. Vai, que é um aqui que é muito importante, que ele é genérico, que é ajuda. É genérico e importante. Porque esse de ajuda aqui é a pessoa que está disposta. Precisa de uma pessoa para ir buscar o pastor, o convidado,
lá na casa dele e a gente não Dá uma tem... carona, né? É. Caramba, esse ministério eu usei tanto na minha vida. Ministério tenho das caronas, eu tenho uma Ministério dívida das eterna caronas. com todos os meus amigos de Eu carona. sou usuária desse ministério, viu? Todo mundo que já me deu carona aqui, muito obrigada, agradeço seu serviço. Cara, Seu esse serviço também ministério foi pra é um Deus. dos que mais abençoa a igreja, viu? O Ministério das Caronas. Eu também recebi muita carona na minha vida. Demais. O que mais, Lia? Olha, temos aqui Escolha também... mais alguns aí pra gente. Deixa eu ver. Ensino também. Às vezes você tem uma facilidade de ensinar alguma coisa. E não necessariamente precisa ser uma coisa da igreja, um EB, né, uma escola bíblica. Às vezes é na associação que precisa desse ensino. Precisa de um professor de culinária. Eu vi que tem um projeto aí da Bend que é sobre culinária e a pessoa, esse é o dom dela, Às sabe vezes é um cozinhar. educador físico que pode vir e dar aula para as crianças. Tem muita coisa assim que a gente, dentro dessa área de ensino, que não necessariamente é ser o professor da escola bíblica, né? Isso. E também eu consigo perceber, assim, analisando do ponto contrário, né? Você falou do ensino, do professor, da professora. Os professores e as professoras que fizeram isso com maestria nas nossas vidas, a gente lembra isso muito bem. E da mesma forma como a gente lembra os professores que não tinham a menor didática, paixão, isso marca. Assim, eu consigo lembrar de os professores que me fizeram apaixonar. Eu lembro de um professor que eu tive, Samuel, de geografia. Cara, eu cheguei a cogitar, não, eu vou fazer geografia pela paixão que ele ensinava. E lembro de professores e professoras de outras áreas que me fizeram, assim, detestar, né? Não porque eram o conteúdo mais profundo, não, mas porque passavam amor naquilo que faziam, né? Pronto, e aqui para finalizar a nossa lista, não menos importante, mas na verdade um dos mais, que é sabedoria. É a parte de aconselhamento, que é uma coisa também que é muito necessária, né? Às vezes você está no pequeno grupo e vê que tem uma pessoa que está precisando de um aconselhamento. E aí, esse talento, esse dom da sabedoria, né? Eu acredito que seja mais um dom do que um talento, mas pode ser adquirido com o tempo, de ajudar essas pessoas. Você que é um casal que já está casado há muito tempo, aconselhar um casal que acabou de casar, é uma forma de serviço também. Um psicólogo também, né? Eu acredito Total. A importância tem deles essa- hoje em dia, meu Deus. É sempre isso, assim, a gente precisa, cara, entender a igreja de uma forma mais madura. Se a gente não entender a igreja de forma mais madura, a gente vai continuar se entendendo. Pessoas que só são crentes quando estão na igreja, que tem o único dia da semana para aprender sobre a Bíblia é o domingo, e a única referência de ensino dela é o pastor. Então, assim, a gente precisa quebrar isso, né? Que é aquela questão de o templo, o templo, o sagrado, né? Que é esse ambiente do pastor lá. Então, a gente precisa desconstruir essas coisas, cara, para construir algo novo no lugar. Agora, sim, desconstrói, mas constrói algo novo no lugar. E essa concepção de, cara, aonde eu estiver, né? Uma vez eu escutei a pessoa definindo dom e talento quando é fazendo a coisa certa no lugar certo. E não tem lugar certo para fazer a coisa certa. Todo lugar é lugar para se fazer a coisa certa, né? Então, vamos lá, assim, vamos. Eu gostei dali, assim. E tem muitos testes de aptidões para muita coisa, né? Tem aquelas pessoas que fazem isso profissionalmente, né? Descobrir quais são suas aptidões, tem um teste, tem um bocado de coisa. Ou, bicho, pode ser um exercício simples, como eu já vi muita gente fazendo, né? Cara, quais são as 3 coisas que você vê em mim, né? Mensagem do WhatsApp mesmo. Quais são as 3 coisas que você vê em mim que você vê como um talento, ou um dom, ou que eu sei fazer bem feito, tal, coisa do tipo. E às vezes as pessoas sabem bastante a respeito de você, às vezes até mais do que você, né? Então, como a Lia falou aqui, talvez se o Max perguntasse isso para as pessoas mais próximas delas, seriam muitas coisas vistas em você. Assim como eu creio que muitas pessoas que estão escutando, se conversar com os amigos mais próximos, terão muitas coisas, não só que veem, que é um dom, mas coisas que elas veem bem feito, né? Muito bem feito. E eu acho importante a gente ressaltar que se ainda assim, mesmo depois de tudo isso, ainda há mas não sei se é isso, tô na dúvida, olhe pro lado, gente.
o mundo tá aí necessitando de milhões de coisas, assim. Sempre tem o que fazer, né? Sempre, né? Tem uma frase que uma amiga minha disse que assim, eu nunca esqueço, que diz assim: o nosso problema não é direção, é obediência. Porque direção a gente já sabe o que verdade. tem. Muitas vezes falta obediência. Enfim, envolve N fatores, né? Não sei se sou bom e tal, mas assim, tem. Acho que quando a gente tem uma oração que é muito forte, assim, Deus, Cristo, torna o meu coração mais sensível. Eu sempre gosto de fazer essa oração, torna meu coração sensível para entender o que está ao meu redor. Terreno fértil para, se vier uma semente, né, que ela germine ali, não pare em mim porque não brotei, né? Uma frase também que eu gosto demais é porque às vezes a gente é muito, como eu falei, passivo, espera muito dos outros, né? Tem muito receio, medo de fazer as coisas. E críticas também, né? A gente critica muito. Às vezes a gente critica muito e se engaja pouco. Eu conheço gente que, assim, qualquer coisa que façam... E aí, mais uma vez, assim, eu sei que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. E com muitas ações imperfeitas, às vezes muito aquém do que deveria ser, né? Mas pelo menos tem gente tentando fazer, tem gente Não vale engajada. dizer que seu dom é criticar, pelo amor de Deus. Nada disso, esquece, não. Mas eu gosto muito daquela história que diz assim: enquanto você espera muito pelos outros, Deus precisa só de você. Assim. Então, tem muitas coisas, cara, que você tá esperando que os outros façam, mas Deus tá esperando você ir lá e fazer, e se engajar, e dar o primeiro passo. Cara, eu já tenho pelo menos aí um bom tempo de igreja já. Cara, quantos projetos lindos eu já vi nascer e coisas que foram além dos muros da igreja, porque pessoas perceberam que poderiam contribuir de uma forma simples. E muitas coisas viraram coisas gigantescas lá fora, e outras coisas permaneceram no anonimato porque só para quem precisava saber era Deus. Mas as pessoas foram lá e fizeram, né? Pessoal, e pra gente poder encerrar assim, eu queria uma frase, assim, algo que está no seu coração de compartilhar sobre esse assunto. Eu acho que depois de ter recebido tantos dons, né, que aqui ficou claro que tudo que a gente faz é um dom que você está exercendo, né? Tudo que a gente faz para o próximo e tudo mais. Então hoje eu recebi muitos dons aqui, né? Nesse sentido. Mas assim, eu acho que você que está nos ouvindo, pode estar numa situação parecida com a minha, indeciso, sem saber o que fazer. E a gente explorou várias questões aqui de incentivo para que você exerça o serviço de alguma forma em algum lugar, seja no trabalho, na igreja, em casa, enfim. Então, eu vou ficar com aquilo que o Oswaldo já disse, daquilo que impulsiona, da vontade, daquilo que deixa você constrangido de alguma forma por saber que existe uma necessidade no outro e você pode ajudar e não está fazendo. Então, assim, se proponha, mesmo que não seja aquilo que você realmente sabe, né? Fazer aquilo que você acha que você faz bem. A gente está conversando aqui, é um podcast e tal, isso é algo que eu não imaginaria jamais fazer na minha vida. Eu não tenho essa facilidade para fazer isso. Mas, de alguma forma, né, muitas pessoas já foram abençoadas com isso. Então, eu entendo que é importante. Mesmo se não for na melhor maneira possível, faça. O professor Cortella fala uma coisa que eu acho interessante. E aí, para fechar, que é que faça o que você pode fazer com as condições que você tem hoje, para que quando você tiver condições melhores, você faça melhor ainda. Eu vou ficar com isso. A minha participação final é voltando à pergunta que eu fiz no início, né? Você tem usado os seus talentos e seus dons para servir a Deus? E aí, qual o benefício disso? É nós nos tornarmos mais parecidos com Ele no nosso dia a dia, né? Nós somos a imagem e semelhança dEle. Então, para que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo, nós precisamos usar os talentos e os dons que Ele nos deu. E aí, fica aí
a tarefa de casa de você perceber no seu dia a dia, na sua semana, o que é que você faz que pode ser um talento e um dom para o serviço dele. E pode ser coisa básica, nada de sommelier de serviço, viu? Não querer escolher o serviço que aparece mais, cantar lá no domingo à noite. Às vezes é nos bastidores, off, né? nos bastidores, no staff lá que você vai conseguir exercer seu dom. E aí, a tarefa de casa é essa. Perceba qual o seu dom para servir e glorificar a Deus nessa semana. Eu vou terminar nos lembrando de quem nós somos, da nossa identidade, né? Serviço, né? Colocar os seus dons e seus talentos a serviço de Deus, né? Não é meramente uma questão de necessidade, mas é uma questão de identidade. Então, nós fomos criados com um mandamento. Deus criou as coisas e criou Adão e disse para Adão cuidar do jardim. E formou nele um coração de servo, né? Então, quem está escutando a gente ou assistindo a gente pelo YouTube aqui, fica essa mensagem, assim, serviço é uma questão de identidade. Deus não criaria os seus filhos diferente do que ele já teria criado. Então, assim, cara, Deus colocou no coração da gente dons e talentos e na vida da gente serviço para a edificação da igreja e para o crescimento dele e para a missão da igreja. E enquanto Cristo não voltar e ele está compartilhando com a gente essa caminhada e usando a nossa vida, ele vai dar as ferramentas, né? Só para encerrar, quando Moisés foi enviado lá para o faraó, né, que falou lá, como é que eu vou se eu não sei falar e tudo, Cristo garantiu uma coisa. A garantia é certa. Cristo garantiu uma coisa para Moisés e disse que ele ia lá e ele iria com Moisés e ele iria falar, o Espírito falaria, né? Mas lá na frente ele dá a ordenança para os discípulos irem e pregar o Evangelho, né? E ele garante o quê? Eis que eu estarei convosco até o fim dos dias. Então, assim, as ferramentas, o que Deus vai fazer, como ele vai fazer, o que ele vai usar, como ele vai nos capacitar, quais serão as ferramentas, Deus vai dar, como deu para Moisés o cajado e deu a autoridade para ele. Então, isso ele vai dar, Deus vai definir. Agora, o mais importante é que a presença dele, ele nos dá. Enquanto estivermos engajados com a obra e o serviço e a missão de Deus, ele vai estar conosco e vai nos dar as ferramentas necessárias. Que bênção, que bênção. Pessoal, muito obrigado aí, mais um episódio. E fica aí o convite, né? O desafio dessa reflexão, entender que não é sobre você, né? É muito mais sobre o que Deus pode fazer na sua vida, independente das circunstâncias. E, pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Continuamos, né, recebendo sugestões. Nosso Instagram, IP Nova Jerusalém. Manda lá um inbox. Galera, queria ouvir sobre esse assunto aqui. Quer mandar o seu alô? Pode mandar por lá também, que a gente vai estar recebendo. E é isso, gente. Fique com Deus. E, para encerrar, quero só fazer um desafio para a galera, né? Um desafio prático, assim. Manda. Galera, se você está escutando e você também... Sei que você, como a gente falou, você pode servir em vários locais. Mas, cara, dá um passo para servir na sua comunidade. Boa. Sirva na sua comunidade, vá lá, procure alguém da sua igreja, pergunte o que está precisando. O que é que estão precisando para fazer? Precisando. Bora. Se coloque à disposição. Legal. E faça o que a Lia aqui sugeriu, né? Talvez você já pode começar por coisas que você já gosta de fazer. Então vai lá e procure alguma área e se engaje no serviço dentro da sua comunidade. Ou também na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Show. Valeu. Valeu.